Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, os versículos 18 ao 25. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, os versos 18 ao 25. Nós vamos ler em conjunto, a uma só voz, toda a igreja. Abra sua Bíblia e não feche mais o livro sagrado. A uma só voz, meus irmãos, a mensagem da cruz. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Vamos falar com Deus ainda numa oração, meus irmãos. Deus, te rendemos graças por esse encontro solene, ó Deus, por essa semana em especial, pelos cânticos que foram entoados, as orações, a palavra lida, e pedimos que esteja nos orientando, abrindo o nosso entendimento. Abençoe a sua igreja agora espalhada pela face da terra. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Meus irmãos, a cena da cruz era uma cena horrenda, era uma cena repugnante, e era tão repugnante a cena da cruz, que dizem os historiadores que uma pessoa que estava ali presenciando, muitas vezes desfalecia de tanta dor que vinha de uma crucificação. Mas nós aprendemos na palavra que a cruz de Cristo é a razão do nosso viver, e nós temos aprendido na palavra que estar debaixo da influência da cruz é estar salvo. O reverendo Arival Dias Casimiro, em um dos seus estudos sobre o Evangelho de João, e abordando a crucificação do Senhor Jesus, ele faz duas citações. Ele diz que a crucificação é possivelmente a tortura mais brutal já inventada. Ele cita Joseph Klausner, um estudioso judeu, que disse que a crucificação é a morte mais terrível e cruel que o homem já tramou para vingar-se do seu próximo. Ele cita também William Barclay, que diz que não havia morte mais terrível do que a morte pela crucificação. E dizem que em sua origem a crucificação foi praticada pelos persas e foi copiada pelos romanos, e era a pena de morte mais temida
no mundo antigo e era aplicada a escravos e a criminosos. E segundo o Velho Testamento, era uma morte maldita. E Casimiro também, ele cita Billy Graham. E Billy Graham, certa feita, afirmou: Jesus trabalhou durante toda a sua vida, mas o maior trabalho que ele realizou não foi o da carpintaria, nem o milagre da festa em Caná, quando transformou a água em vinho. Seu maior trabalho não foi curar os cegos e surdos, dar voz aos mudos, nem tampouco ressuscitar os mortos. Seu maior trabalho não foi ensinar sobre a sua autoridade ou denunciar a hipocrisia dos fariseus. Seu maior trabalho não foi o grande programa ético que apresentou à humanidade o fundamento da cultura ocidental. Ele diz: o maior trabalho de Cristo foi realizado nas 3 horas sofridas que passou no Calvário ao morrer por nós, ao nos libertar dos nossos pecados. Meus irmãos, na cruz o Senhor satisfez a justiça divina. Ele, como diz o apóstolo Paulo, que não tinha pecado, se fez pecado por nós. E ali na cruz ele nos livrou da culpa que nos tornava por natureza inimigos de Deus. Nos livrou então da culpa. Lemos um texto agora que é da pena do apóstolo Paulo e faz parte da primeira carta do apóstolo Paulo. É interessante, irmãos, observar que ele trata na carta e na segunda carta de vários assuntos. Ele fala do ensino, ele fala da espiritualidade, da imoralidade, litígio entre os irmãos, ele fala da vida conjugal, usos e costumes, ministérios e dons, mas o seu ponto de partida era só um: era a cruz do Senhor Jesus Cristo. Ele começa com a cruz. Ele diz no verso 23: mas nós pregamos a Cristo crucificado. A sua base é a cruz. Ele parte da cruz. E o apóstolo, meus irmãos, ele afirma, ele certifica, ele declara, ele assegura, ele afirma a centralidade da cruz como base da existência da igreja. Nas 2 cartas, em toda a sua teologia também, ele mostra que a cruz é a base da existência da igreja. Ele deixa bem claro que não existe igreja sem cruz. Uma igreja sem cruz é um amontoado de gente, mas não um corpo, mas não uma igreja. A igreja, como organismo vivo, segundo Paulo, só existe por causa da cruz, só existe por causa do sangue do Senhor Jesus Cristo. Como disse alguém, corpo sem sangue é uma aberração, corpo sem sangue é um cadáver. Uma igreja sem a cruz de Cristo não pode ser uma igreja, no mais um amontoado de gente, uma rodoviária, gente entrando e gente saindo. A história da cruz mostra que ela tem sido cercada de ódio o tempo todo. A história da cruz, meus irmãos, ela é ofensiva à mente do homem natural. A história da cruz, ela é ofensiva à mente do homem não regenerado. Por isso o homem natural, o homem não regenerado, odeia a cruz do Senhor Jesus Cristo. E é o que o Paulo está dizendo no trecho. Ele está dizendo que a cruz é escândalo para os judeus. Verso 23, ele fala sobre isso. Ele diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus. Pregamos a cruz, o Cristo crucificado. Ele diz: é escândalo para os judeus. Nós sabemos que os judeus aguardavam com ansiedade o Messias, mas não o Messias da Galileia. Eles não queriam nada com o Galileu, com o Nazareno. Eles esperavam, com perspectiva distorcida,
das Escrituras Sagradas. E o ponto de esperança eram os sinais que o Messias viesse fazer. E eles jamais poderiam esperar que o Messias fosse alvo da maldição de Deus e condenado ao madeiro, como previsto na lei. Então era um escândalo para os judeus. Mas as Escrituras nos dizem: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque escrito está: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Está lá em Gálatas, e Paulo cita Deuteronômio. Para os judeus, meus irmãos, a mensagem de Paulo do Cristo crucificado era um verdadeiro escândalo. Eles não queriam ouvir a mensagem do Cristo crucificado, e era um escândalo por duas razões. Primeira razão: não podiam crer racionalmente que alguém que havia sido morto na cruz pudesse ser o ungido de Deus, o Messias prometido há tantos séculos. Eles não concebiam essa ideia. Segunda razão: os judeus buscavam sinais estupendos, com grande ostentação, quem sabe fogo do céu, para aniquilar os romanos e qualquer dominador. Agora, um homem manso, um homem humilde de coração, um homem que evitava o espetacular, um homem que procurava o homem simples da sua época para sua intimidade, um homem que terminou os seus dias pendurado numa cruz, jamais poderia ser o Messias prometido. Por isso era um escândalo. E os judeus, irmãos, não queriam enfrentar a realidade do Calvário, cercando-se de milagres, coisas espetaculares, sim, mas um Cristo crucificado jamais. Nós preferimos milagres, nós preferimos coisas estupendas. Sutilmente nós também nos escandalizamos com a cruz, preferimos pompa, nós também evitamos o Calvário. Quando eu fujo do meu irmão, da comunhão com o meu irmão, eu estou fugindo do Calvário. O Cristo crucificado também é escândalo para uma igreja que busca apenas na teologia da prosperidade. E a nossa teologia, meus irmãos, não tem lugar para o lamento. A nossa teologia não tem lugar para arrependimento, não tem lugar para uma cruz. Tem lugar sim para o sucesso, mas para o lamento não. Então o Cristo crucificado continua sendo escândalo, como era para os judeus que buscavam um sinal. Tem muito crente perambulando de igreja em igreja em busca de sinal e de sinais, porque o Cristo crucificado continua sendo um escândalo. E Paulo, na sequência, verso 23, ele fala: escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Então, se é escândalo para os judeus, é loucura para os gregos. E os gregos, os PhDs, escarneciam, eles criticavam, eles caçoavam de uma divindade que não possuía poder, não possuía sabedoria para escapar de uma morte tão humilhante. Para eles, uma divindade que morre na cruz era uma loucura, era um contrassenso pensar num Salvador crucificado. Primeiro, porque para a mentalidade grega, Deus não possuía sentimento. Um Deus que sofre, um Deus que morre, para os gregos era loucura. Segundo, eles buscavam a sabedoria lógica, e a mensagem de um Cristo crucificado não tinha lógica nenhuma. Onde se viu uma virgem que deu à luz, um morto que ressuscitou, um Deus que morreu. Os gregos achavam que aquilo era loucura, não tinha cabimento.
aquela pregação. É porque os gregos não conheciam as palavras de Deus da boca de Isaías. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Os meus pensamentos são maiores do que os seus. Os meus caminhos maiores do que os seus. E olha que interessante, nos versos 19 e 20, Paulo questiona. O que é que Paulo questiona? Os versos 19 e 20. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria do mundo? À luz da cruz ele questiona a sabedoria dos sábios, as interpretações dos escribas, doutores, advogados da lei, as respostas dos doutores desse século. Onde é que está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? O profeta Isaías registrou no seu capítulo 29, 14, Deus dizendo: continuarei a assustar esse povo com coisas espantosas e assombrosas. A sabedoria dos seus sábios perecerá, o entendimento dos seus entendidos desfará. E Deus tem envergonhado os sábios deste mundo. Eles chegam num ponto que eles se calam, eles não têm resposta, eles mudam o tempo todo de argumentação e não têm resposta. A gente observa a ONU, a Organização das Nações Unidas, os diplomatas tentam trazer paz para o Oriente, mas quanto mais eles mexem, mais complicada fica a situação. Onde estão os sábios, os diplomas, os diplomatas e doutores, tentando fazer a paz do mundo, do Oriente? E quanto mais mexem, cadê a sabedoria dos sábios? Querem buscar uma paz sem Cristo? Uma paz sem cruz? As enfermidades estão se avolumando. Até a febre amarela retornou. Tentam acabar com as enfermidades, mas são só tentativas. Até hoje não conseguiram exterminar os mosquitos da dengue. Cadê a sabedoria dos sábios? Onde que está a ciência? O discurso do passado era que com a modernização, com as indústrias, com a tecnologia, o avanço tecnológico, o homem teria mais tempo para si, teria mais tempo para a família. Hoje o homem nem dorme. E se o homem não dorme, já não sonha. E se já não sonha, perdeu a esperança na humanidade. Hoje, com tanta modernidade, sabedoria, fala-se em família reduzida, filhos abandonados dentro de casa, filhos que têm nome, sobrenome, mas estão abandonados dentro de casa. Até tinha um slogan: adote seu filho, senão o traficante vai adotá-lo. O homem tem cada vez menos tempo para si, para a família, para a igreja e para Deus. A ciência é envergonhada, a sabedoria do homem é envergonhada. O homem vai à lua, o homem quer conquistar Marte, mas não consegue acabar com a gripe. As guerras estão no terceiro mundo, no segundo mundo, no primeiro mundo. A mortandade, uma invasão de escolas, metralham as crianças, vendem armas para as crianças, arma de aniversário, e querem questionar Deus. Cadê a sabedoria desse século? O que estamos fazendo, não do Rio de Janeiro, como disse alguém, mas do Brasil e do mundo? Teve um repórter que disse: o que fizemos do Rio de Janeiro? O que estamos fazendo do mundo, com a nossa pseudo-sabedoria, nossa soberba, a nossa arrogância? Meus irmãos, a guerra bate à nossa porta. Hoje, como no século I, há uma leva muito grande de pessoas saindo dos seus países. Hoje há uma invasão de estrangeiros de todos os países.
estão perambulando pelas vielas, pelas fronteiras, sem rumo, sem direção. Cadê a sabedoria desse século? Cadê os doutores do primeiro mundo? Cadê os PhDs que não consertaram nada? Tiraram Deus do centro, colocaram a razão. O que a razão está fazendo? O que o homem está fazendo com o nosso mundo? E querem questionar Deus e questionar a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. O crime é organizado, o cidadão é refém. Onde está a sabedoria deste mundo? Que sabedoria é essa que aumenta a ciência, mas multiplica a dor? E a humanidade, meus irmãos, contempla sua incapacidade, ela contempla a sua injustiça, a sua crueldade, a sua corrupção, a despeito de mestres, de graduações, de doutorados, PhDs, está desmoronando tudo. Cadê a sabedoria do sábio desse século? Cadê os diplomatas? O escândalo da cruz nunca cessou e nunca vai cessar. Nunca cessou e nunca vai cessar. Sua doutrina de expiação da cruz escandaliza o orgulho do homem. O homem acha que não precisa de um salvador. O homem acha que se basta. E quando você fala que ele precisa de um salvador, isso escandaliza o homem, mexe com o seu orgulho. O ensino simples da cruz escandaliza a sabedoria do homem. O fato de ser um remédio para a ruína do homem escandaliza o seu poder imaginário de salvar-se a si próprio. O fato de dirigir-se a todos os pecadores escandaliza os fariseus modernos. Sua vinda como revelação escandaliza o amor do homem ao pecado. Ele fica completamente escandalizado. É o nosso estilo de vida prático. A cruz para nós ainda é escândalo. Por que eu não confesso a minha fé para as pessoas? Porque eu acho que é escandaloso demais a cruz. Por que eu confesso tudo? Porque eu sei tratar de qualquer assunto. Mas para confessar o Cristo eu não consigo. Porque para mim ainda é um escândalo. Ou é uma loucura? Ou é uma loucura? Não faz sentido. Não faz sentido. É uma coisa muito simplória, muito infantil, e não faz sentido. Mas se a cruz é escândalo para uns, loucura para outros, para aquele que crê é o quê? É o poder de Deus. É aí que está a diferença. Para aquele que crê, a cruz não é escândalo. Para aquele que crê, a cruz não é loucura. Para aquele que crê, a cruz é o poder de Deus. É o que o apóstolo Paulo fala de maneira magistral, verso 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. E ele fala ao nosso coração. Ele diz assim no verso, a partir do verso 22. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Olha o que ele diz. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. E sabedoria de Deus. É questão de fé. É questão de fé. Tentam de alguma forma deturpar a imagem de Jesus Cristo, mas é questão de fé. Para aquele que foi chamado, é o poder de Deus, meus irmãos. Os judeus pedem um sinal. Nós possuímos o sinal mais evidente, diz Paulo. Qual é o sinal mais evidente? O Cristo crucificado. Essa é a temática do apóstolo Paulo. Muitos estão deixando de pregar sobre a cruz. Muitos falam do Evangelho, mas não falam sobre a cruz. O Evangelho sem sangue, o Evangelho sem expiação. John Stott, falando sobre isso, ele diz assim: primeiro, a morte de Jesus foi tanto voluntária quanto determinada. Se entregou a si mesmo, segundo a vontade do Pai. Segundo,
O propósito da morte de Jesus foi resgatar-nos. Operação resgate. Não poderíamos salvar-nos a nós mesmos. Terceiro, diz Stott, o resultado presente da morte de Jesus é a graça e paz. Graça, favor, livre e merecido. Paz e reconciliação com Deus, fruto da operação da graça. E diz, o resultado eterno da morte de Jesus é que Deus será glorificado para sempre. A cruz, somente a cruz, alterou e altera os nossos relacionamentos. Por causa da cruz, eu posso amar a Deus, amar o meu irmão. Por causa da cruz, eu tenho paz comigo mesmo, eu tenho paz com meu irmão, eu tenho paz com meu Deus. Agora, por causa da cruz, eu posso compreender a nós mesmos, a mim mesmo e a nós mesmos. Agora podemos nos doar aos outros, por causa da cruz. Agora podemos amar até mesmo os nossos inimigos, por causa da cruz. Agora podemos vencer o mal com o bem, como diz o apóstolo Paulo em uma das suas cartas. Estar debaixo da sombra da cruz, segundo o apóstolo Paulo, segundo todo o evangelho, é estar salvo. É estar salvo, meus irmãos. A cruz para nós, louvado seja Deus, não é escândalo, nem é loucura. É o poder de Deus que foi derramado sobre nós. Spurgeon, ele escreveu: dei-me a cruz de Cristo. Essa é a única alavanca que até aqui tem revirado o mundo de cabeça para baixo e tem feito os homens, as mulheres, jovens abandonarem os seus pecados. Então, não é sem razão que o diabo tenta nos afastar da cruz. Ele sabe o poder que emana da cruz. Ele procura nos afastar da cruz. Para você, a cruz do Senhor Jesus Cristo é um escândalo? É uma loucura? Ou é o poder de Deus? Se é o poder de Deus, por que tanta timidez para falar de Jesus Cristo? Para viver o Jesus de Nazaré? Se é o poder de Deus, por que eu fujo do meu irmão? Por que eu não perdoo e não peço perdão? Para aquele que crê, a cruz é o poder de Deus. É o que nos fala toda a Bíblia. Que seja assim, meus irmãos. Que Deus possa abrir o nosso coração. E que a cruz seja clara para o nosso coração. Que Cristo possa viver em nós. E que o nosso assunto seja Jesus de Nazaré. As nossas músicas, as nossas histórias, o nosso palavreado, os nossos bate-papos, a nossa agenda, o nosso dia a dia, que estejam recheados do sangue do Senhor Jesus Cristo. Não deixe o diabo te afastar da cruz. Se agarre na cruz do Senhor Jesus Cristo. É uma semana muito especial para reflexão. Vamos falar com Deus durante essa semana. Vamos pedir mais proximidade da cruz. Que Ele possa falar ao nosso coração. Vamos pedir para Ele destrancar a nossa língua, para falarmos das pessoas, do Cristo crucificado. Convide amigos seus para o filme da próxima quarta-feira. Fale um pouco sobre o filme. Traga-o à igreja. Ministre sobre ele. Ore por ele. A cruz do Senhor Jesus Cristo, para nós é o poder de Deus. Estar debaixo da sombra da cruz é estar salvo. Você está salvo? Já fez sua decisão pelo Senhor Jesus Cristo? Que Deus possa falar ao nosso coração, que Deus possa nos despertar para essa verdade bíblica. E nós vamos